Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje eu daria uma continuidade à aula anterior em que nós discutimos como que seria feito o cálculo do centroide, cálculo básico, né? E agora eu vou mostrar como que você automatiza esse cálculo na planilha. Então vejam só. Inicialmente, então, eu vou pegar um exemplo prático, né? No meu caso, eu acabei pegando então o Sandero Dynamic 1.6, né, de 2016, né, que é o meu carro, para fazer esse teste. Então eu preenchi a tabela de dados, eu medi cada uma dessas cotas aqui 3 vezes, no caso a hipotenusa aqui deste triângulo aqui oculto, né, que a gente está vendo, que você pode criar aqui, se você puxar uma reta aqui, criar essa reta aqui, você consegue ver que existe um triângulo oculto, né, no caso. Então, eu acabei não fazendo ele inclinado, eu fiz perpendicular, o que facilita muito os meus cálculos. Então, eu não precisava basicamente contar essa hipotenusa, até porque aí não daria um triângulo, né? Então, aqui o meu alfa eu usei para 90 graus, tá certo? Aí eu fiz 3 medições e tirei a média entre elas, buscando uma máxima aproximação no caso, tá certo? Então vamos aqui pro próximo questão. Opa. Então como é que nós vamos montar uma planilha mais ou menos assim? Então primeiro você monta a estrutura básica, carro, Sandero, Dynamic, né, qual que é o carro, as principais, digamos, principais dados, você coloca uma célula em que você vai preenchendo essas médias, ou você pode até mesmo inserir um em que você põe todos os valores e ele tira a média para você e aplica nas fórmulas. Pode fazer assim também. Então vejam só. Como aqui nós estamos trabalhando com aquele ângulo alfa de 90 graus, a área 2, a área referente a este triângulo não vai existir, certo? E não vai existir também um paralelogramo. Portanto, esses dois triângulos que nós tínhamos aqui, a área 5 e a área 6, eles também não vão existir. Então não vai existir a área 2, a área 5 e a área 6, ou seja, eles vão ser nulos, certo? E em vez de nós termos um paralelogramo aqui, nós teremos exatamente isso, um retângulo, tá certo? Então, vamos para cá. Então, vejam só, como eu falei, a área 2 do triângulo não existe, nem a área 5, nem a área 6, que era aquela que nós, na verdade, eu acabei esquecendo de dizer, mas estas áreas aqui, elas têm que ser negativas do cálculo, porque nós estamos tratando elas como uma ausência de material em relação à área 3. Portanto, nós precisamos pensar que nós precisamos pensar nessas áreas como se elas fossem, entre aspas, negativas, certo? Para que isso funcione na hora de nós desenvolvermos o cálculo, tá certo? Então vamos lá. Aqui, basicamente, eu não vou explicar todas essas questões aqui. Eu vou explicar rapidamente, superficialmente. Então, cada uma das áreas, a gente fez aqueles cálculos referentes à área, como nós tínhamos definido, tá certo? O que é importante notar, por exemplo, às vezes a gente utiliza esta função, a arred aqui, é uma função de arredondamento. Talvez numa outra aula nós falemos especificamente de algumas funções de arredondamento que existem, algumas formas de você promover o arredondamento, né? Mas a função arred é a mais simples de todas. Você simplesmente informa qual que é o número, né? Você pode pôr uma fórmula que vai chegar a esse número e diz para ele quantas casas decimais você quer. Se você quiser 4, ele vai te fornecer em 4 casas. Aqui não precisa de 4 casas, porque o valor é zero, então não vai ter um número até as 4 casas, tá certo? Então a head é uma função do Excel que permite esse arredondamento da forma mais simples que tem. O que mais nós temos para falar aqui é que aqui nós utilizaremos a função tan, que é a função da tangente, como nós vimos, ela vai ser fundamental para achar aquelas cotas ali relacionadas àquela inclinação aqui, principalmente as cotas aqui desses triângulos, da área 5, da área 6, da área 3 também. A tangente também seria útil para achar as cotas ali referentes a esse triângulo A2. Então a gente viu que a gente precisa utilizar muito a tangente aqui nesse caso. Mas o que é importante notar, cabe eu fazer uma menção, né, aqui, que o Excel ele não utiliza os seus ângulos em graus.
Não, ele não aceita o ângulo em grau. Então, o tangente, seno, cosseno, todos eles têm que ser fornecidos em radianos. E para converter, como eu já tinha dito, na aula, se não me engano, sobre o relógio, basta você multiplicar por π e dividir por 180. Então, aqui eu relembro vocês que tem que sempre fazer essa conversão, tá certo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, função de arredondamento. Aqui, na verdade, essa função aqui é C9. Aqui ele, digamos, praticamente, né? Ele faz uma cópia das áreas, porque elas já foram calculadas aqui em cima, e o que vai mudar é o valor do y. Como eu tinha dito, dá para ver que, que o valor do y é muito mais fácil de você encontrar. Por isso que eu acabei não frisando tanto e acabei não calculando o valor do y, porque ele é relativamente fácil de fazer. Então, o valor do x, né? A gente aplica aquele valor do x que nós tínhamos tabelado, aí nós multiplicamos cada área pelo seu respectivo valor x, tá? Aí nós usamos essa função aqui, né? Essa célula vezes essa, e aí nós fazemos isso daqui, nós descemos, quer dizer, opa, eu fiz até o final, então não, então vamos puxar, e vai até aqui. Aqui nós usamos a função soma para fazer exatamente aquilo. Então, soma da área vezes o seu respectivo valor x, dividido pela área, vai nos fornecer, então, esse valor x, que vai ser, como eu disse, a soma de cada área pelo seu respectivo valor x, dividido pela área total. Tá bom. Aqui, então, a gente já viu como é que a gente faz para calcular o x, e vale a mesma coisa para o y, variando unicamente aqui que nós estamos trabalhando com coordenadas das abscissas, né? E aqui nós estamos trabalhando com coordenadas das ordenadas se nós pensássemos num plano cartesiano. Então, aqui, ordenadas e aqui as abscissas. Tá, tudo bem. Agora, o que é mais importante é a gente ver mais ou menos a montagem do nosso gráfico. Então, eu vou exibir aqui o nosso gráfico, tá? Exibir os dados aqui, essas colunas aqui que tem os dados do gráfico, tá? Lembrem-se, como as colunas estão ocultas, você sempre clica com o botão direito, vai em selecionar dados, e para permitir que ele continue exibindo, você tem que ir em células ocultas e vazias e habilitar o mostrar dados em linhas e colunas ocultas, senão ele vai simplesmente apagar essas séries, entendeu? Então ele não vai reconhecer a existência daquele dado, então você tem que forçar dentro do Excel esse reconhecimento por parte do programa daquelas séries que você tinha inserido, digamos, em células ocultas. Então você precisa ir lá e marcar essa opção de permitir, habilitar a possibilidade de exibição dessas séries, tá bom? Então aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas nós basicamente fomos de ponto em ponto e ele foi conectando esses pontos. Então a gente parte aqui, depois nós vamos para cá, depois a gente vai para cá e etc. Tá? Até porque se a gente limpar aqui, você vai ver que vai ficar só as séries. Então eu criei uma série para cada área. Então essa aqui é a série da nossa área 1, que é essa daqui. Esta é a série da área 2, que é daquele triângulozinho, que no caso não está visível por conta do fato de nesse caso, nós estamos trabalhando com ângulo de 90 graus, então não existe o triângulo, nem mesmo o paralelogramo. Então, como a gente não tem aquele paralelogramo, não vai existir nem mesmo o triângulo, aqueles dois triângulos, né? O triângulo da área 5 e da área 6. Nesse caso, eles não existem. Muito menos o triângulo da área 2. Né? Então, se eu mudar aqui o ângulo para 45, o triângulo da área 2 já vai ficar visível. Os outros dois triângulos, cabe lembrar, eles não vão ser visíveis por um simples fato, porque eles são a ausência de material. Então, não faria sentido eles serem visíveis aqui no desenho, né? Então, nós temos basicamente isso daqui. Para cada um eu desenvolvi uma série. Aí alguns podem perguntar, tá, mas como é que você fez este único ponto aqui, ele não estar conectado com nenhum outro? Então, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que a gente já tinha feito. Então, botão direito, vou em alterar gráfico, e aí você seleciona para todos dispersão com linhas retas, e unicamente no do centroide você vai pôr somente dispersão. Então você só vai ter aquele ponto ou os conjuntos de pontos específicos sem uma conexão entre eles. Nem suave, né, nem com linha suave ou nem com linha reta. Então não vai existir a conexão. E aí eu cliquei com o botão direito e inseri o rótulo de dados. Cabe lembrar, você pode
automatizar o gráfico da forma que você quiser, né? E dá para você utilizar-se de N possibilidades de você mexer com o gráfico, de dá para inserir objetos dentro do gráfico, assim, imagens dentro do gráfico, né? Então essas são algumas possibilidades que a gente pode trabalhar mais para frente. Era basicamente isso, né? Uma aula curta somente para explicar rapidamente o funcionamento dessa planilha aqui para o grupo no caso, tá certo? Então muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia.